Eu vou colocar uma situação aqui que vem acontecendo muito nos atendimentos que eu faço, mas é algo que eu sempre falo, sempre repito, e para mim é a base do autoconhecimento, da meditação, do próprio processo de cura que cada um faz. E que muitas vezes eu vejo as pessoas trazer alguma situação da vida delas e elas estarem presas num sofrimento que é muito mais psicológico, muito mais mental do que situacional, do que algo que está no fato. Porque muitas vezes quem está olhando de fora consegue observar que o fato ele não é tão problemático assim. Ele pode ser resolvido de uma maneira muito prática, muito objetiva, muito direta. Mas é claro, quem está vivendo a situação e principalmente está com um corpo de dor, com os gatilhos ali ativados, a pessoa não vai ter essa percepção, essa visão clara da situação, do problema. E a maioria das pessoas, elas preferem ficar presas naquela narrativa, naquela história que a mente cria e ficam mantendo o problema e elas não percebem isso. Seja com relacionamento, seja com trabalho, seja com dinheiro. Aonde que está o problema aqui? Aonde que está a solução para isso? É você aceitar o que está aqui. É você não ficar projetando o sentimento, a emoção, a sensação ali muitas vezes de desconforto, de dor que a situação está engatilhando. Você não deixar, você tomar consciência, não é não deixar, você tomar consciência que a mente, por ela estar hiperestimulada e hipercondicionada a vida inteira, ela naturalmente pega aquela emoção e projeta no fato, distorcendo tudo, criando um bicho de 7 cabeças. E existe um certo apego em ficar naquela história, porque aquilo é o conhecido, aquilo existe um certo conforto por trás. Só que a pessoa, se você observar quanto tempo que você está repetindo aquilo, começa percebendo o padrão de repetição, repetindo sempre a mesma dor, repetindo sempre a mesma frustração, a mesma tristeza, a mesma angústia. Perceba primeiro o padrão que está ali. E aí perceba o quê? Que há uma resistência em sentir, em olhar para dentro, em ir mais para dentro, em respirar aquilo que o corpo está mostrando. As situações, elas nada mais são do que uma plataforma para ativar alguma memória, algum registro que está aí no teu corpo e que você precisa liberar. E a liberação, por mais desafiadora que ela seja, ela é simples, porque basta você criar a prática o quê? De desacelerar, respirar com consciência e olhar para o corpo. E fica um pouco no corpo. Não deixa aquela energia, vou falar assim, aquela emoção, aquele sentimento, olha como uma energia. Não deixa aquela raiva, aquela tristeza, aquele medo ser projetado pela mente, na situação, naquilo que está fora. Porque é aí que está a armadilha. Aí que você fica preso. Então, corta esse vício, esse link de projetar tudo fora e começa a praticar isso. Olhar para o corpo, olhar para o corpo de dor. Porque essas emoções, essas dores, muitas vezes você está muito identificado porque você está carregando uma história. Aquela raiva tem já toda uma história de anos e anos. Aquela tristeza tem toda uma história. Então isso faz você o quê? Criar uma identificação com aquilo. Por isso que você mantém. Agora, a chave é o quê? É o sentir, é o respirar, é o se voltar para dentro. Isso te tira, num primeiro momento, da ilusão que a mente cria, que ela cria aquele problema que, como eu já falei, é muito mais psicológico. E você começa a se abrir para essa dimensão do teu ser, do teu interior. E aí o teu corpo vai falando, você vai percebendo no corpo esses registros, essas memórias que estão querendo o quê? Vir à tona para serem liberadas, para serem reconhecidas, mas serem liberadas. Nós temos uma capacidade natural de fazer esse processo, só que a gente não pratica, a gente não tem o conhecimento, por isso que a gente acaba sempre reprimindo, resistindo a qualquer situação que gera algum mínimo de desconforto, mínimo de tristeza, mínimo de medo, mínimo de dor, mínimo de mágoa.
E o problema é que a gente vai acumulando isso ao longo da vida. Então você já deve ter percebido como lá atrás, às vezes, uma situação, ela nem te incomodava tanto. E como que agora aquela situação engatilha um turbilhão de emoções, de reações. Te deixa inconsciente. Por quê? Porque você somatizou tudo isso. Você acumulou ao longo da tua vida, você nunca fez nenhum trabalho de trazer isso à tona com consciência, respirar isso, soltar, sair do drama, sair da mente e deixar o corpo limpar. Porque é uma emoção. O corpo ele limpa, ele tem uma capacidade natural de liberar as emoções. Assim como ele libera as toxinas, assim como ele libera através do suor, do xixi, do cocô, do choro, ele libera as emoções. Só que a gente se apega, a gente resiste, a gente fica segurando as emoções porque a gente não sabe lidar com elas, não desenvolvemos a inteligência emocional. Então a gente vai criando essas couraças, vai ficando como se fosse aquela emoção, parece que ela é tão densa, tão pesada que você sente como algo sólido, físico, né? É porque já está muito acumulado. Então você tem que quebrar com isso através dessas práticas. As práticas que eu passo aqui no Instagram, as práticas que tem nos cursos online aqui no A Caminho do Ser, aqui no link da bio. Tem curso de meditação, de cura interior. É praticar, é ter o conhecimento, mas praticar ele. E você desenvolver essa maestria de começar a transmutar. Que aí aos poucos você vai encarar essas sombras que estão ali, elas deixam de ser sombras porque você está olhando para elas de repente, depois de muito tempo sem olhar. E você começa a entender como que é a transmutação. Como que é você não se identificar tanto, por exemplo, alguém brigou com você, você ficou com raiva. Você já não dá mais tanta atenção para a mente, fazendo da situação, da pessoa um vilão, você uma vítima. Você vê que isso está na superfície, está no raso. E o teu interesse começa o quê? Em experienciar a raiva, na sua forma pura. Entendeu? Então você deixa de ser você sai daquela abordagem de eu tô com raiva, você entra numa abordagem, estou experienciando a raiva. Isso faz muita diferença. Porque de repente você solta o apego àquele sentimento. Mesma coisa com a tristeza. Aconteceu uma situação que te deixou muito triste. Ao invés de você ficar preso na história da tristeza, tudo bem, no primeiro momento, para elaborar, é importante deixar a mente contar a história, elaborar intelectualmente aquilo, mas você já vai fazendo com consciência de que aquilo é a superfície. São as ondas do oceano, mas não é a profundidade do oceano. Então o que você faz? Você espera a mente dar aquela baixada na poeira, e aí você mergulha no oceano. Você entra o quê? Nas emoções. Através do quê? Da consciência, do observar, da respiração. A respiração que eu passo para vocês. Respiração plena, consciente. Respiração grande. Com a barriga, com o intestino, ativando esse centro que faz o quê? Você ativar no teu sistema nervoso a parte que experiencia as coisas, que sai daquela reatividade, que é o sistema simpático. Você entra no sistema parasimpático, que é o que permite que o teu sistema nervoso entenda que não tem nenhum problema iminente, então ele fica mais tranquilo, ele sabe que, opa, tá aqui dentro, tá na cabeça, tá aqui dentro. Então a respiração te faz abrir o caminho, a porta para daí sentir o que está ali. É sentir. O sentir com consciência, o experienciar da tristeza, da raiva, do medo, com consciência, sem o julgamento, sem resistência, faz o quê? Com que aquilo se transforme. Aquela raiva se transforme. Aquela tristeza se transforme. Entendeu? Existe ali uma sabedoria, você vai também acessando uma sabedoria própria, da tua intuição que está ali mostrando como que faz esse processo. Eu tô aqui mostrando um caminho, mas quem trilha o caminho é você. Não tem como ninguém fazer isso por você. Nenhum terapeuta, nenhum mestre, ninguém. É você com você mesmo nesse momento. Mas você está tão conectado ali com o teu mestre interior, que eu falo, que naquele momento você está sendo guiado por ele. Então aquela emoção, ela deixa de ser
aquele bicho de 7 cabeças, como eu falei, de repente você entende o que é esse acolhimento. E você entende o que é essa transmutação, esse dissolver de uma emoção que estava ali dura, rígida, de repente ela fica mais solta, ela fica mais leve. E por mais que você só limpe algumas camadas, não limpe tudo, você vai perceber como depois disso a mesma situação pode acontecer e de repente você já não reage da mesma forma. Aquela dor, ela já não vem com a mesma intensidade, você já não está mais tão identificado com ela. Ela não te bate mais tanto, ela não fica mais tanto tempo, ela fica menos, ela vem e vai. Porque todas essas emoções, a dimensão das emoções, sentimentos, emoções, pensamentos, tudo isso é transitório. Tudo isso vem e vai. Então você começa a ter essa consciência, opa, quando vem uma situação que gera uma emoção negativa, desconfortável, você já se abre mais para sentir ela, porque você entende que ela não vai ficar ali para sempre. Que uma hora ela vai. Quando você faz esse processo, sempre depois eu falo, vem a recompensa, que é o salto quântico, que é o salto de consciência. Que aí você entrou na emoção com consciência, você viu todas as memórias, registros, pensamentos, lembranças em torno daquela tristeza, daquela raiva, daquela mágoa, e você purificou isso aí, transmutou, de repente aquela mesma energia, ela expande. Você entra numa expansão, de repente tudo vai ficando mais claro, aquela situação vai ficando mais clara, você vai tendo os insights que você precisa para resolver algo. Ou muitas vezes você simplesmente dissolve aquilo. Mas o que importa é que você muda a frequência. Entendeu? É como se você renascesse, né? Quem faz o renascimento comigo sabe que muitas vezes quando a pessoa vai bem fundo e ela transmuta algo, ela depois ela sente que ela renasceu, porque não é só um termo. É porque literalmente a pessoa, ela fala, muitas pessoas já me falaram, parece que eu me sinto novo, renovado, parece que é uma nova pessoa que está aqui, você já não se identifica tanto com aquela pessoa que estava ali antes, com aquela raiva, com aquela tristeza, com aquele medo, né? Estou citando só os principais sentimentos, emoções que normalmente aparecem, mas isso serve para tudo. E aí você vai tendo um equilíbrio, entendeu? Você vai tendo um equilíbrio que te tira da dualidade, te tira daqueles aqueles extremos, aquela polaridade que muitos têm, de aquela tristeza que vem, aquela raiva, aquele medo, e você não se permite sentir, não respira ele, não reconhece, põe debaixo do tapete, reprime, aquela resistência ela vai ficando cada vez mais forte. Em contrapartida, para equilibrar, o que acontece? Alguma situação boa que gera um prazer, gera uma alegria, uma felicidade, você se apega, a tua mente daí se apega àquilo e ela quer ter mais, ela fica viciada naquilo. Por isso que as pessoas ficam muito apegadas a outros, por exemplo, a relacionamentos, ou então ao dinheiro, ou então à comida, ou então a drogas, álcool, porque daí a pessoa que não está se trabalhando, ela está com esse corpo de dor acumulado, ela precisa ter essa compensação na vida dela. Então ela cai muito fácil nos vícios. E aí ela fica sempre num conflito, o que fala na espiritualidade é esquizofrenia, no sentido dessa divisão, dessa polaridade, o tempo todo aqui, né, criando como se fosse um cabo de guerra. E a pessoa, ela vive sempre dividida, com falta de clareza, com falta de presença, sempre no passado, no futuro, nunca está no aqui e agora. Então, esse processo, ele é desafiador, mas ele vai te colocar mais dentro da tua essência, da tua verdade. E aí essa polaridade, ela vai perdendo força. Porque diante da presença, a polaridade aqui da Matrix, ela não tem mais muito poder, porque a presença é muito maior. Ela transcende essa polaridade da 3D. E você começa a viver mais dentro da tua essência, mais dentro da presença, de forma mais intuitiva, não tão reativa. E aí as emoções que vêm, você começa a lidar com elas de forma mais desperta, que é o que eu chamo, né? O que é o despertar? Para mim, isso eu vou colocar num outro vídeo, que isso aqui ficou muito longo.